Para análise gráfica do sistema em equilíbrio, pessoal, vou só voltar aqui um pouquinho para vocês relembrarem, então, o que a gente estava olhando, né, o tipo de problema que a gente está observando. Nós estamos falando dessa reação química, né, do N2O4 se transformando em 2NO2. Mostrei para vocês, então, que a reação atinge estado de equilíbrio, né, então você não vê mais mudanças físicas, né, para a formação do NO2, aqui por essa coloração alaranjada, né? E aqui eu mostro para vocês o conceito de equilíbrio químico, né? Olhando a forma gráfica. Bom, vamos ver primeiramente o que acontece com a velocidade em função do tempo. Primeiramente, temos que definir que o equilíbrio ele vai ter uma velocidade e essa velocidade vai ser proporcional a uma constante de velocidade, tá? E essa constante de velocidade, ela pode ser da reação direta ou da reação inversa. De uma maneira bem simples, nós vamos definir ainda em cinética as leis de velocidades. Nós veremos aqui nesse curso de Química, de Introdução à Química, eu vou mostrar para vocês as leis de velocidades. Depois, em cinética química, né, nós veremos as leis de velocidades deduzidas. Né? Aqui, como é um curso de Introdução à Química, nós não faremos o uso de cálculo diferencial e integral para mostrar como as leis se processam. Mas lá em cinética química, nós vamos deduzir cada lei de velocidade. De uma maneira geral, todo sistema químico pode ser descrito, a velocidade do sistema químico pode ser, uma reação química pode ser descrita por uma constante, tá, de velocidade multiplicada pela concentração da espécie elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Tá? Isso é o mais básico de cinética química. Então vamos olhar aqui. Se nós falarmos no consumo de reagentes, né, ou no consumo ou na formação do produto, né, nós podemos então olhar primeiramente o coeficiente estequiométrico, aqui no caso do N2O2, do N2O4 é 1, e aqui no caso do NO2 é 2. Então, como eu já falei para vocês, a velocidade de formação, por exemplo, do NO2, vai ser o coeficiente, vai ser a concentração elevado ao coeficiente estequiométrico, nesse caso é 2, né, multiplicado por uma constante de velocidade. Então, vamos depois falar com mais calma dessa equação aqui com vocês, tá? E a velocidade de consumo da espécie N2O4, olha aqui, ó, consumo do N2O4 é dado também por uma constante, né, de consumo, né, e essa constante ela vai estar proporcional à concentração, né, elevado ao coeficiente estequiométrico. Como o coeficiente estequiométrico aqui é 1, então é elevado a 1, tá bom? Então, essa seria uma forma geral da gente descrever a velocidade desse sistema, tá certo? Note que aqui nós chamamos aqui de constante direta, né? Porque essa constante direta aqui, ela está relacionada à reação que volta, tá, pessoal? Então, por exemplo, esse R aqui, por exemplo, é de reação reversa, tá? Então, por exemplo, quanto desse cara vai se transformar nesse cara aqui? Então, seria o consumo desse daqui. Então, logo vocês vão perceber, então, o quê? Que você vai ter, então, o aumento aqui da velocidade e a diminuição dessa velocidade aqui. O que isso significa? Significa que, à medida que o tempo passa, esse cara aqui vai sendo consumido e esse cara aqui vai sendo formado, certo? Quando que a gente atinge o equilíbrio? A gente atinge o equilíbrio quando essas velocidades começam a ficar próximas. Ou seja, elas vão atingir a mesma velocidade, tanto para a reação reversa quanto para a reação direta, tá bom? Então, esse ponto aqui mostra que atingiu o equilíbrio. Como que vocês olham isso? Quando as duas linhas se cruzam. Quando as duas linhas se cruzarem, significa que, a não ser que você desloque o equilíbrio para cima ou para baixo, a velocidade das duas reações é a mesma, ou seja, não vai ter mais variação na concentração do NO2 e do N2O4.
eles vão se manter constantes, tá? Então, essa é a maneira gráfica de falar que o equilíbrio chegou, que a reação química chegou, né, no seu estado de equilíbrio. Vamos olhar para a concentração. Naquele gráfico eu mostrei a velocidade e agora eu mostro a concentração. Notem como que seria a concentração com o tempo. Bom, é óbvio que se esse cara está se transformando nesse outro aqui, se você tem N2O4 se transformando em 2NO2, significa então que você vai ter o aumento da concentração de NO2 com o tempo e a diminuição do N2O4, né? Do N2O4 também diminuindo, tá certo? Então a quantidade, né, de cada espécie pode ser graficamente revelada e nós plotamos aqui, ó, concentração sobre o tempo. Logo, aqui nós temos um aumento, né, da concentração de NO2 com o tempo, tá certo? E uma diminuição do N2O4 também com o tempo. Notem que essa curva, ela vai mostrar para a gente quando o sistema atinge o equilíbrio. Se nós não tivéssemos nada descrito aqui, né, o que vocês fariam? Bom, a hora que parar de variar a concentração de NO2, a hora que parar de variar a concentração de N2O4, eu posso dizer então que esse sistema atingiu o equilíbrio. Exato. Então, esta é a forma gráfica, né, da gente analisar o equilíbrio químico. Então, nós temos então quando as velocidades da reação pode ser representada da forma gráfica e também a concentração. E olha uma definição de equilíbrio, pessoal, que ela é mais, digamos assim, mais técnica, né? Então, vocês podem dizer assim que o equilíbrio químico, ele não é estático, é um equilíbrio dinâmico, e o equilíbrio químico ele é atingido quando as velocidades, né, começam da reação direta e da reação inversa começa a ficar igual, né, ou seja, elas se igualam, e quando as concentrações são constantes. Olha só, não é uma definição bem técnica do que é o equilíbrio químico. Então, se vocês precisarem descrever qualquer equilíbrio químico, a primeira coisa que vocês podem colocar como condição, né, para você ver se chegou no equilíbrio, é primeiro, ver se a velocidade das duas reações são a mesmas, ou seja, tem os mesmos valores. E depois olhar se as concentrações não variam. Nós já fizemos esse exercício aqui. Quando eu mostrei para vocês, lá a forma visual de ver a formação do NO2, que é um gás que tem coloração laranja, marrom, né? Ele começa a se formar, a hora que para é a hora que a concentração não varia. A concentração não variando, o que vai acontecer? Ela fica constante. Ficando constante, você não tem mais variação de cor. Tá? Não tendo mais variação de cor, logo o equilíbrio foi atingido. Então, essa é uma maneira. Então, você já tira até por conclusão, porque um depende do outro, né? Esse gráfico da velocidade vai depender desse gráfico aqui das concentrações. Então, vocês olham agora para o equilíbrio e falam, bom, realmente atingiu o equilíbrio porque a concentração ficou constante no tempo. Lembre-se que a nossa variável aqui é o tempo, né? E agora, então, eu posso dizer que o meu sistema entrou em equilíbrio. Bom, sabendo disso, pessoal, a gente consegue também deduzir uma equação, né, de equilíbrio para ver, para fazer cálculos, né, de equilíbrio, e isso a gente vai ver no próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá bom?